E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, continuando com a cobertura pós-eleitoral, a montagem do novo governo Lula, somado, claro, à articulação para que esse governo tenha uma base mínima de apoio no Congresso Nacional. A situação está muito delicada e desde a redemocratização, o que a gente viu na relação entre governos e Congresso foi permeado em escândalos de corrupção. Isso se dá porque, em grande medida, a população que vota de forma ideológica ou por gostar de um líder para a presidência não vota do mesmo jeito para o Congresso. Então, o sujeito ser eleito para a Câmara, para o Senado, não significa que ele vai ter um apoio razoável lá dentro. Não estou nem falando de um apoio majoritário. Olha, vamos começar falando sobre a Câmara dos Deputados. Eu já tinha colocado aqui para vocês uma noção geral sobre a questão de quantos deputados foram eleitos de cada grupo no Congresso, no vídeo, as expectativas dos partidos e as bancadas conquistadas na Câmara dos Deputados. Foi um vídeo que eu fiz ao longo do segundo turno, uma semana depois do primeiro turno. E lá eu coloquei essa tela com o número de pessoas eleitas na coligação do PT, alocados à esquerda, que tendem a ficar ao lado de Lula na maior parte das pautas, não em todas. A gente vai ter, por exemplo, né, em questões de tom mais liberal economicamente, o PSOL e a Rede pulando fora e tudo mais. Não é um apoio incondicional. E a gente tem também Centrão ampliado, inclui as legendas do chamado Centrão, como PL, PP, Republicanos, PSC, PTB, Patriota, mas você tem aqui o PSD, que fica no Centrão, sai do Centrão, age como um partido do Centrão. E o mesmo vale para boa parte dos que estão em outros partidos. Os únicos que eu colocaria aqui colocaria o Partido Novo como um partido bolsonarista, certo? Um partido que de forma alguma vai votar junto com o PT, a não ser em pautas muito específicas, talvez aí compensando os votos que são perdidos do PSOL. Mas são só 3 pessoas, é um partido extremamente nanico, né? Só que a gente tem do outro lado aqui União Brasil, MDB, PSDB Cidadania, Podemos, que são legendas que vão agir na maior parte das vezes como o Centrão age, em nome de negociações e tudo mais. E temos aqui a figura do PDT, que eu acho que vai acabar se jogando na coligação do PT. Você ainda tem parlamentares lá, um volume razoável de parlamentares, dentre esses 17 que eles conseguiram eleger esse ano, que vão votar pensando nas pautas, muitas vezes mais alocados à esquerda do que em nome de negociações muito específicas, certo? Acho que deu para ter uma noção boa. E claro, há dissidências aqui no meio, o PL. Gente, o PL elegeu 99 deputados, 63 deles já eram da legenda antes do Bolsonaro chegar em 2018. O que a gente pode supor é que os que vieram nessa nova leva, em grande medida, né, os 26 que vieram nessa nova leva, são os bolsonaristas de verdade. É aquela turma que já tinha se eleito em 18 pelo PSL, com o Bolsonaro, que migrou para o PL. Essa turma, o Lula pode negociar com o Centrão e conseguir o Centrão inteiro. Pode dar todos os ministérios pro Centrão. Essa turma não vai pro lado dele. Não, por interesses próprios, eleitorais, de outros tipos. Tá? Assim como vai ter gente no Republicanos que é bolsonarista, mais do que Centrão. E não vai votar junto com o PT porque tá preocupado em se eleger prefeito na esteira do bolsonarismo na eleição do ano de 2024, tá se preocupado com uma reeleição já em 2026. A reeleição, ela persegue um deputado assim que você fecha a eleição, assim como uma escola de samba começa os ensaios logo depois do fim do carnaval e a programação do enredo e tudo isso. Então, é uma coisa bastante nessa linha. O PT, o Lula, se quiser passar um projeto de lei, qualquer projeto de lei ou que não quiser passar né, não quer que o negócio seja aprovado, precisa de um total de 257 deputados, maioria simples. Tem 122 garantido. Vamos ser legal? Colocar o PDT? Tem menos de 140. Se quiser aprovar um projeto de emenda constitucional, precisa de 308 votos. 308 votos. Precisa disso também para evitar que passe um processo de impeachment. É questão de sobrevivência política para o Lula. Precisa disso para garantir que você não tenha convocação de ministros em comissões. E aí, quais são as 3 coisas que estão permeando a estratégia do PT para conseguir aprovar projeto de lei
e, quando quiser muito, aprovar uma PEC. Primeiro, contando com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal derrubar o orçamento secreto, considerar ele inconstitucional, o que ele é. Tá pendente o julgamento, deve acontecer até o fim desse ano. O PT espera que isso ocorra para poder tornar possível uma negociação do Centrão sem ter isso como pano de fundo. O PT criticou isso a campanha inteira, não quer de jeito nenhum que isso volte, porque pesaria muito mal politicamente e tornaria essa relação de chantagem muito forte. Foi o que a gente viu no governo Bolsonaro, o Lira imperando aí no final do governo como quem mandava de verdade em várias coisas. Cedendo para o Bolsonaro em pontos muito específicos. O Bolsonaro cedendo muito mais. O Supremo vai derrubar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Precisamos aguardar. Outro ponto que permeia essa discussão. Indicação de ministério. Pode ser que o PT decida distribuir ministério para uma figura importante do Progressistas. Só que por que o Progressistas quer um ministério em troca de apoio? Primeiro porque é poder. O partido quer poder. Segundo, por grana. Grana legal mesmo. O salário dos cargos. Porque tem o salário do ministro e tem o salário de uma cambada de cargo de que ele vai indicar. E aí ele vai indicar gente, amigo de todo mundo. E vai ganhar salário. E terceiro, porque às vezes eles querem roubar mesmo. Porque se você indica o Ministério da Educação, por exemplo, para progressistas, é um orçamento grande. E aí dá para desviar um dinheiro legal. É isso. É isso. Qual que é o problema de você conseguir isso através da indicação de ministério? O problema é que estoura escândalo e está ferrado. O problema é que isso torna o seu governo ruim. O problema é que torna o seu Ministério da Educação um ministério que não é seu, que é do Progressistas. Que não vai fazer o que você quer. Ou vai fazer, mas arrancando dinheiro por ali. Esse é o segundo ponto essencial dessa negociação. Até agora, o que tudo indica, o PT só vai indicar ministérios para os partidos da sua coligação de esquerda, que concorda ideologicamente. Até em retribuição ao apoio eleitoral, vai indicar lá o novo Ministério de Povos Originários para o PSOL. Tá? Tá no campo justo da negociação política. Não há a pretensão de indicar ninguém do Centrão. Mas notem, alguns casos desses outros partidos, e no caso específico do PSD, podem ocorrer. Eu não duvido que o Gilberto Kassab seja indicado para um ministério para garantir o apoio do PSD. De que forma o Gilberto Kassab vai usar esse ministério? Da forma como eu exemplifiquei agora que o PP poderia usar? Não sabemos. E é um risco. É um risco. Qual ministério? A educação? Não, o PT quer indicar a educação para Simone Tebet, para o Haddad, né? Para alguém confiável para lidar, porque considera uma pauta essencial. Vai abrir mão? O mesmo pode acontecer com União Brasil, com o MDB, com o PDT, PSDB, Cidadania e Podemos. É possível que o PT acabe indicando cargos de ministro nestes casos em particular. Só que notem, se o PT soma a sua coligação com os outros partidos mais o PSD, ele continua sem garantir um projeto de emenda constitucional. E aí é que entra o terceiro pilar dessa negociação, e o mais preocupante de todos. É a possibilidade do PT apoiar o Lira para se reeleger a presidente da Câmara em troca de apoio em projetos de emenda constitucional específicos e da condição de não aprovar um pedido de impeachment de graça e você também não ter ali toda uma tentativa de derrubar qualquer lei que é vetada, essa coisa toda. Qualquer lei que o Lula resolver vetar e tanto mais. A eleição para a presidência da Câmara no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. O PT está estudando como que vai lidar com essa situação. Tem o trauma da Dilma em 2014, que apoiou a candidatura do Arlindo Chinalha, do PT, do próprio PT, que foi vencido pelo Eduardo Cunha, que depois se vingou. Tem um ponto ali, a Dilma não sabia conversar com o parlamentar. E sim, gente, é troca-troca, é dinheiro, mas a conversa faz diferença na política, até quando isso tudo tá no meio. Tá? É uma outra discussão que a gente tem que trazer, é uma coisa complicada. Mas a minha opinião também é uma coisa bem discutível, que fique claro, obviamente. Então são essas três coisas: o fim do orçamento secreto, uma distribuição de ministérios que busca atrair para o entorno do PT, União Brasil, MDB, PSDB, Cidadania, em alguma medida, PDT. No PSDB, Cidadania não vai levar ministério, tá? Mas busca ali se costurar alguma coisa com essas legendas em alguma medida, assim como com o PSD do Gilberto Kassab. E vai ter que arrumar o Centrão,
isso vai estar permeado principalmente no possível apoio ao Arthur Lira. Aí você consegue, mesmo tirando os bolsonaristas, com apoio do Centrão, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, tendo que dar, às vezes em troca, muito mais. Eles conseguem o que eles quiserem também, aí que é o jogo complicado. Certo? A arte aqui ela tá em você saber elencar prioridades, em você saber dialogar, em você saber calcular, em você saber como mediar. Bom, no Senado a coisa não tá fácil também. Eu gravei o vídeo, né? A dominação do Senado por bolsonaristas, logo depois do fim do primeiro turno. Como vocês podem ver, e esse infográfico aqui, ele é do Poder 360, o Lula tem apoio ali, e teve eleitoral, inclusive apoio de 28 senadores. Pode contar com eles para a maior parte das pautas. Para a maior parte das pautas. Só que ele precisa de 41 senadores para passar uma lei. E aí, gente, ele vai ter que conversar com esses 16 que ficaram neutros. Porque os 37 de oposição esquece. Ele vai ter que conseguir desses 16 que ficaram neutros, pelo menos 13. Aquela costura que eu citei com vocês na Câmara, se o Lula conseguir pegar o PSD, o União Brasil e o Podemos, ele consegue garantir os 13 para projeto de lei. Entenderam qual é o jogo? Sem Centrão, projeto de lei tá livre. Vai ter que saber negociar com essa outra turma. Com esses partidos que agem como Centrão, mas não estão no bloco. Não é assim, não é a seita do Lira. Mas da mesma estirpe. Mas, se o Lula quiser passar um projeto de emenda constitucional no Senado, precisa de 54. Precisa de 40, precisa de 48. Precisa de 48. E aí, gente, ele vai ter que conseguir até gente que é da oposição. Tá? Vai ter que conseguir até gente que é da oposição. Pelo menos 4. Essa é a negociação no sentido até mais simples, digamos assim, e não é nada simples. Não é nada simples. Governar com um Congresso que está tão distante dos seus anseios não é nada simples. Entram outras coisas em jogo. Entram as bancadas temáticas. Bancada ruralista. Quando o assunto for de interesse da bancada ruralista, o PT, mesmo sem apoio do Centrão, vai ter apoio de setores do Centrão. Mas não vai ter o apoio de alguns dos seus. Do PSOL, por exemplo. Mas, no modo geral, a bancada temática, nesse caso, pesa a favor. Pautas mais liberais, olha, eu acho que no Senado ele consegue passar um projeto de emenda constitucional de tom liberal. E na Câmara também. Há setores do Centrão que são muito pressionados por mercado financeiro, setores do empresariado. A questão das pautas temáticas também permeia. Não é assim, tem maioria, passa o que quiser, não tem maioria, não passa o que quiser. Não, existem pautas específicas. É aí que entra o jogo da troca mais delicada. E em meio a tudo isso, há um outro ingrediente, que é o apoio popular. A forma como o Centrão calcula o seu preço está ligado ao apoio popular, ao índice de rejeição. E nesse sentido, o Lula entra com problemas. Ele entra com metade da população que votou contra ele. E ele vai ter que fazer essa turma ficar do lado dele. Caso queira que isso seja um peso a favor e não um peso contra. Certo, gente? Tem muito que discutir sobre isso. Aqui é uma forma de resumir. Ele precisa do apoio das outras legendas que não são do Centrão e precisa, em grande medida, conseguir apoio do Centrão, pelo menos para pautas específicas. Pelo menos para barrar um pedido de impeachment no início de mandato. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Um grande abraço e até a próxima.